Olá, meus amigos e amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1106 do STF. Antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada. E o mais importante de todos os convites, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube que só tem vantagens e que vai ser um divisor de água nos teus estudos. Gente, uma única assinatura te dá acesso a todos os nossos materiais que integram a Lei Seca e a jurisprudência e são semanalmente atualizados, e também há mais de 100 planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos. Nessa assinatura você tem acesso até mesmo aos novos planos que são adicionados na vigência da assinatura. Então só vantagem, um precinho super em conta, melhor custo-benefício do mercado de longe, vem fazer parte do Clube da Lei. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. No Mapa do Aprovado você vai adquirir autonomia para construir você mesmo seu plano de estudo de acordo com as suas estratégias. E por último, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que vem ajudando tanta gente a publicar aquele manuscrito que estava ali na gaveta, às vezes é uma monografia, uma tese, uma dissertação. E vocês sabem como é importante ter publicação quando se é concurseiro, já que muitas provas de concurso pontuam a publicação como título, então está aí uma oportunidade. Gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é uma tese de repercussão geral, tema 1268 do STF, foi inserido no decreto 20.910 de 32, que é o decreto que trata da prescrição quinquenal, e a tese ficou da seguinte forma: é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Vamos lá, gente. Primeira coisa, qual é o prazo prescricional em regra naquelas situações que envolvem o poder público? Gente, em regra é um prazo quinquenal, é até por isso que o decreto 20.910 é muitas vezes chamado de decreto da prescrição quinquenal. Olha só o que diz. As dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Esse aqui é o artigo 1º, tá, do decreto. Mas aí, gente, existem exceções, né? Vamos pensar em uma exceção muito famosa: o ressarcimento por dano ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa. Então, nesse caso, se trata de uma pretensão que é imprescritível. Aqui no direito ambiental, gente, também temos situações. Então, por exemplo, a ação de ressarcimento ao erário decorrente da lavra mineral, que foi realizada em desacordo com a licença concedida. Nesse caso, nós não temos um mero ilícito civil. Na verdade, nós temos aqui uma lesão ao meio ambiente, uma lesão que é intergeracional e que é necessário que você dê a interpretação que confira a melhor proteção e reparação, né? Proteção, preservação e reparação ao meio ambiente. Então, é por isso que o STF já tinha esse entendimento aqui, é na verdade uma reafirmação de entendimento que se baseia sobretudo na tese de repercussão geral 999. O que essa tese diz? É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Então, nesse caso aqui, onde existe uma exploração irregular de patrimônio mineral da União, nada mais se tem do que um dano ambiental, não é isso? Então, é indissociável do dano ambiental, portanto, também é imprescritível. Então, o tema de repercussão geral 1268 ficou como? É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8629 de 93,
Lei da desapropriação de terras para fins de reforma agrária, destaque da seguinte forma: são constitucionais os artigos 6º e 9º da Lei 9629 de 93, que exigem a presença simultânea do caráter produtivo da propriedade e da função social como requisitos para que determinada propriedade seja insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. Então vamos lá, o que diz aqui o artigo 6º? Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Então, veja só, existe aqui então, para que a terra seja considerada produtiva, que ela tenha um grau de utilização e eficiência na exploração que seja compatível com os índices fixados pelo órgão federal competente. Temos também o artigo 9º, vamos ler, que ele é muito importante também. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos: 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Parágrafo 1º. Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinge os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração especificados nos parágrafos 1º a 7º e no artigo 6º dessa lei. E aí, gente, qual era o pleito aqui? O pleito era no sentido de declarar que essa necessidade da presença simultânea do caráter produtivo e da função social era inconstitucional. Faz nem muito sentido, né? Na cabeça de uma pessoa normal, não faz nem muito sentido questionar a constitucionalidade disso, mas o fato é que não vivemos em tempos muito normais. E aí, olha só quais eram os termos, por exemplo, as expressões que queriam que fosse declarada inconstitucionais. Era a expressão explorada econômica e racionalmente, simultaneamente, utilização da terra e eficiência na exploração. Então, em resumo, se queria dizer que, olha, a terra que é em qualquer medida explorada, ela já está inapta a ser colocada para fins de reforma agrária. Então imagina que eu tenho uma propriedade que dá quase o tamanho do estado de Alagoas, mas ela só tem ali 3 cabecinhas de gado e uma plantaçãozinha que não dá meio metro. Essa propriedade é improdutiva? Não, né? Essa propriedade ela é produtiva. Agora, esse nível de produtividade é aceitável? Não, né, gente? Não é aceitável. Então, felizmente, os dispositivos da lei foram declarados sim constitucionais. Como é que ficou o destaque do julgado? São constitucionais os artigos 6º e 9º da Lei 8629 de 93, que exigem a presença simultânea do caráter produtivo da propriedade e da função social como requisitos para que determinada propriedade seja insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei dos Cartórios, Lei número 8935 de 94, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a regra expressa no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, norma que estabelece a modalidade de concurso de remoção na titularidade de serviços notariais e de registro apenas por avaliação de títulos. Gente, basicamente, olha só o que diz aqui o artigo 16 da Lei dos Cartórios. As vagas serão preenchidas alternadamente, 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses.
Então, veja só o que a lei aqui disse. 2/3 das vagas concurso público de provas e títulos. 1/3 mediante concurso exclusivamente de títulos. E aí é que pega. Isso é constitucional, concurso exclusivamente de títulos? Não é, tá? Foi julgado inconstitucional essa expressão aqui do artigo 16 da Lei dos Cartórios. A redação aqui, no caso, desse dispositivo foi dado pela Lei 10.506 de 2002, então foi essa redação que foi julgada inconstitucional, porque não é possível, já que é incompatível com a Constituição Federal, o artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, esse concurso exclusivo de títulos. Os títulos são fase, né? Então, deve ser concurso público de provas e títulos. E aí, naturalmente, aqui o STF fez uma modulação de efeitos para poder não interferir na validade das remoções que já tinham sido realizadas até então, com uma observação que o termo final aqui, que aceitou-se a modulação, foi até 2009, porque em 2009 já teve uma resolução do CNJ, a resolução 81, que já deixava de permitir esse tipo de situação. Então, só aquilo que aconteceu entre 2002, que foi a vigência aqui da Lei 10.506 de 2002, e 2009, que foi a resolução 81, é que foi convalidado, tá? Aquilo que é posterior a 9/6 de 2009 realmente não foi convalidado, nem mesmo por essa modulação de efeitos. Então, em resumo, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É inconstitucional por violar regra expressa no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, norma que estabelece a modalidade de concurso de remoção na titularidade de serviços notariais e de registro apenas por avaliação de títulos. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9394 de 96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa do chefe do Poder Executivo e a competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social e sobre diretrizes e bases da educação nacional, bem como violar o núcleo da norma que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério, lei estadual de iniciativa parlamentar que estende essa modalidade de aposentadoria para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente a de professor, inclusive a de representação associativa ou sindical. Primeiro ponto, gente. A Constituição Federal traz um prazo especial para a aposentadoria de professores. Está lá no artigo 201, parágrafo 8º. O prazo, em resumo, ele é reduzido em 5 anos, o tempo efetivo de serviço, quando se trata de função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, nesses casos aqui, magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, há uma redução do tempo de serviço em 5 anos. E aí, gente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que é a Lei 9394 de 96, ela traz uma regulação dessa matéria e ela traz que não é só o professor que está exclusivamente em sala de aula que tem acesso a essa redução de prazo para aposentadoria. Ela abrange também o diretor de unidade escolar e aquelas pessoas que estão em atividade de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, até aí tudo certo. Qual a questão? A questão é que lá no Rio Grande do Sul foi editada a Lei 9841 de 93, e essa lei, que diga-se de passagem, era de iniciativa parlamentar, ela passou a conceder essa modalidade de aposentadoria especial também para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e até mesmo para atividades de representação associativa ou sindical. Então, essa lei ela foi considerada inconstitucional sob 2 aspectos, tá? Primeiro, por vício de iniciativa, se entendeu que a iniciativa aqui era do Poder Executivo, e em segundo lugar, se entendeu que cabe à União, né, uma competência da União, editar norma geral sobre previdência social. Então, nesse caso aqui, onde se previu esse tipo de requisito diferenciado para a concessão de aposentadoria especial,
isso vai de encontro à norma geral que está prevista na Lei 9394. Se entendeu que, da forma com que foi previsto, isso chega, inclusive, a desvirtuar a finalidade protetiva da norma, que é uma finalidade protetiva que está relacionada ao professor. E não a qualquer professor, né? Ao professor de ensino de educação infantil, fundamental e médio, aquela pessoa que exerce a função em sala de aula. E aí a lei de diretrizes e bases até permite uma ampliação, mas para quem? Para o diretor e também para o coordenador e para o assessor pedagógico. Passando disso, aí realmente não é possível. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É inconstitucional por invadir a competência privativa do chefe do Poder Executivo e a competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social e sobre diretrizes e bases da educação nacional, bem como por violar o núcleo da norma que restringe a aposentadoria especial a funções de magistério, lei estadual de iniciativa parlamentar, que estende essa modalidade de aposentadoria para atividades administrativas, técnico-pedagógicas e outras que não propriamente a de professor, inclusive a de representação associativa ou sindical. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e é mais uma tese, aqui a tese fixada na DI 4216 do Tocantins. A tese ficou da seguinte forma: em respeito à autonomia federativa, não viola o artigo 37, inciso 5º da Constituição, a lei estadual que considera as promoções entre entrâncias para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura. Gente, aqui é a lei 1631 de 2005 do Tocantins. O que essa lei previu? Previu que o desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins ele receberia um subsídio de 95% do subsídio do ministro do STF. E previu também que cada categoria abaixo na magistratura iria receber um subsídio 5% menor. Vocês sabem como é que se chama isso cotidianamente? É o escalonamento. O escalonamento é um pleito muito comum nas carreiras. Nas carreiras policiais, por exemplo, em muitos estados é muito comum. O soldado ele diz: eu ganho uma mixariazinha, enquanto o coronel ganha um valor que é muito, muito maior e não tem uma relação. E aí a carreira diz: não, seria interessante que fosse escalonado. Então, o coronel ganha X, então o tenente-coronel vai ganhar tantos por cento de X, e aí vai descendo, né? O capitão vai ganhar um percentual um pouco menor que o coronel, o soldado vai ganhar um percentual ainda menor, mais escalonado, né? Você tem aí uma correlação. Isso é inconstitucional? Não é não. Isso não é inconstitucional, é perfeitamente possível o escalonamento de subsídios, inclusive na carreira de magistratura. E aí na carreira de magistratura, quem está no topo é o ministro do STF. Então você pega o salário, o subsídio, né, melhor dizendo, do desembargador e diz que é 95% do subsídio do ministro do STF. E aí você vai descendo, vai escalonando, até que aquele juiz substituto vai receber ali um percentual, vamos dizer 70%, 65% do subsídio do ministro do STF. Tudo certo. Não tem nada de errado nisso. O que não pode, gente? O que não pode é vincular o subsídio de uma carreira a outra. Então, você não pode vincular, por exemplo, dizer que o promotor de justiça vai ganhar 100% do salário do juiz de direito. Não, isso não existe. O defensor público vai ganhar o mesmo salário do promotor de justiça. Nada disso é possível. Então, o que você não pode é vincular o salário de uma carreira ao de outra. Dentro da mesma carreira, é constitucional o escalonamento. Dito isso, como é que ficou aqui a tese? Em respeito à autonomia federativa, não viola o artigo 37, inciso 5º da Constituição, a lei estadual que considera as promoções entre instâncias para o escalonamento dos subsídios da carreira de magistratura. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por ferir o princípio federativo e da autonomia dos estados, bem como por ofender a autonomia e a independência do Ministério Público, norma estadual que autoriza a remoção por permuta em âmbito nacional entre membros do Ministério Público dos estados e do Distrito Federal e territórios. A lei aqui que está sendo impugnada
é a Lei 653 de 2009 do Estado do Rio Grande do Norte. O que ela permitiu? A permuta entre membros vitalícios de quaisquer ministérios públicos do Estado, do DF e territórios, da mesma entrância ou categoria. Então, por exemplo, caso a lei estadual do Ministério Público do Tocantins permita a permuta, aqui é um exemplo, tá? De acordo com essa lei do Estado do Rio Grande do Norte, o promotor de justiça desse estado poderia, por exemplo, permutar com o promotor de justiça do Tocantins. Por que eu disse caso o Tocantins tenha uma lei em sentido semelhante? Porque, obviamente, a lei aqui é estadual, né? Então, partindo dessa premissa aqui, teríamos que ter a mesma regulação nos dois estados. Então, a ideia aqui seria basicamente essa. O indivíduo ele é promotor de justiça, ele é da mesma entrância de um promotor de justiça de outro estado, eles poderiam permutar desde que ambos sejam vitalícios. Esse tipo de lei é constitucional? STF entende que não, entende que viola o princípio do concurso público, entende que não existe uma carreira única comum a todos os ministérios públicos estaduais e ao Ministério Público da União. Então, para o STF, esse tipo de lei é inconstitucional. Não é possível esse tipo de permuta entre promotores de justiça de dois estados diversos. Mas aí, gente, esse tema merece ter uma atenção. Vamos todos ficar aqui de olhos muito abertos para entender o que o STF vai entender após a promulgação da PEC 162 de 2019. Essa PEC, gente, ela já foi aprovada, até ela só não foi promulgada ainda, até a data de hoje que eu estou gravando. E ela permite exatamente esse tipo de permuta em relação a magistrados. Olha só, ela altera o artigo 93, inciso 8º-A da Constituição, que passa a ter a seguinte redação: a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre juízes de segundo grau, vinculados a tribunais diferentes, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B e C do inciso 2 do caput do artigo 94 da Constituição Federal. Então, essa emenda constitucional vem exatamente para permitir esse tipo de permuta, que um juiz de um determinado estado permute com o juiz de outro determinado estado, por exemplo. E aí vem a questão: pode ser que o STF entenda que isso é inconstitucional? Pode. Afinal de contas, uma emenda constitucional pode sim ser declarada inconstitucional. O que não pode ser declarado inconstitucional é uma norma originária da Constituição. Então, o texto originário da Constituição não tem como ser declarado inconstitucional. Certo, professor, mas pelo que você leu aí, essa PEC trata de magistratura e o julgado é sobre o Ministério Público. Tá ficando doido, é? Querendo me confundir? Não, calma, não estou querendo me confundir, não. Mas veja só, o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal diz que aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93. Então, o inciso 8º-A com essa nova redação está no artigo 93. Em tese, existe uma interpretação muito viável de que isso também poderá ser aplicado ao Ministério Público. Só ao Ministério Público, professor? Não. Olha o que diz o artigo 134, parágrafo 4º da Constituição Federal. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 da Constituição. Então, também a Defensoria Pública. E é por isso que as carreiras, tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público e da magistratura, estão de olhos bem abertos para essa PEC. Então, o que resta é esperar, saber qual será o desenrolar, se o STF vai entender que é constitucional ou não. Mas o fato é que eu vou reler aqui o destaque do julgado, que é o que está valendo hoje. Hoje está valendo isso aqui, ó. É inconstitucional por ferir o princípio federativo e a autonomia dos estados
bem como por ofender a autonomia e a independência do Ministério Público, norma estadual que autoriza a remoção por permuta em âmbito nacional entre membros dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, pois revela a opção política do legislador, adotada em conformidade com a margem de discricionariedade atribuída pela própria Constituição Federal de 88, dispositivo de lei orgânica estadual que dispensa a formação de lista tríplice para a nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Estadual. Qual a lei impugnada aqui? A Lei 2423 de 96 do Estado de Amazonas. Ela previu no artigo 112 que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ele é dirigido por um procurador-geral que é nomeado pelo governador do estado entre os membros da carreira, permitida uma recondução. Então, qual é o ponto aqui? Que não prevê lista tríplice, né? Simplesmente diz que o governador nomeia entre os membros da carreira. Isso é constitucional? O STF entendeu que sim. Entendeu que as únicas garantias do Ministério Público regular, né, digamos assim, que são aplicadas ao Ministério Público do Tribunal de Contas são aquelas garantias subjetivas. E o que é isso? É, por exemplo, a vitaliciedade, a inamovibilidade, irredutibilidade salarial, independência funcional, forma de ingresso na carreira. Tudo isso daí é dispensado ao Ministério Público do Tribunal de Contas. Ou melhor dizendo, né, ao membro do Ministério Público do Tribunal de Contas. Mas as prerrogativas institucionais dispensadas ao Ministério Público comum, elas não são aplicáveis ao Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas. Então, por exemplo, a autonomia administrativa, financeira, orçamentária, nada disso daí obrigatoriamente é atribuído ao Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas. Então, da mesma forma, não existe a obrigatoriedade constitucional de que o procurador-geral do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas seja escolhido através de lista tríplice. Então, é constitucional esse dispositivo, sim, da lei do Estado amazonense. Como é que ficou aqui o destaque? É constitucional, pois revela a opção política do legislador adotada em conformidade com a margem de discricionariedade atribuída pela própria Constituição de 88, dispositivo da Lei Orgânica Estadual que dispensa a formação de lista tríplice para nomeação de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Estadual. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal, bem como por violar o Estado de Direito, os direitos fundamentais e o sistema constitucional especial de proteção de dados, lei estadual que cria cadastro de usuários e dependentes de drogas, com informações concernentes ao registro da ocorrência policial, inclusive reincidência. Então vamos entender. Se trata aqui da Lei 3528 de 2019 do Estado do Tocantins, e essa lei ela basicamente trouxe um cadastro de usuários de droga. E aí esse cadastro ele seria alimentado pelos registros de ocorrência policial, ele iria conter o nome do usuário dependente, o nome da droga, de qual esse usuário estava de posse, o registro da ocorrência, a forma pela qual o usuário dependente adquiriu a droga e outras informações de caráter reservado, objetivando preservar a intimidade do cadastrado. Aí a lei prevê que o cadastro será compartilhado com a Secretaria de Saúde e prevê ainda que o nome seria excluído caso houvesse um requerimento, mas que esse requerimento tinha que ter um laudo médico e informação oficial sobre não reincidência. Por fim, essa lei também prevê que o cadastro ele não pode ser utilizado para outro fim que não seja o de propiciar aos órgãos públicos o conhecimento dos usuários e dependentes de droga e os meios legais para libertá-los do vício.
Interessante, né? Alguém tem dúvida que é inconstitucional? Não, né? Claro que é inconstitucional. Ela invade a competência privativa para legislar sobre direito penal e processo penal e ela não obedece à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, gente, a Lei de Drogas traz como competência da União sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico de drogas, está lá no artigo 8A, inciso 12. Então temos aqui uma lei que ela não traz um protocolo claro do tratamento desse material cadastrado, então viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos uma lei que passa por cima de uma competência da União para tratar tanto sobre direito processual penal quanto sobre direito penal e também que passa por cima de uma competência da União para sistematizar e divulgar dados estatísticos de prevenção e tratamento acerca do tema, né? Então, temos aqui uma lei inconstitucional por vários motivos. Então, o destaque é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal, bem como por violar o Estado de Direito, os direitos fundamentais e o Sistema Constitucional Especial de Proteção de Dados, lei estadual que cria cadastro de usuários e dependentes de drogas, com informações concernentes ao registro de ocorrência policial, inclusive sobre reincidência. O próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 9394 de 96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e é uma tese fixada na ADI 6412 de Pernambuco. A tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional a lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesa com manutenção de desenvolvimento e ensino. Então vamos lá, vamos primeiro aqui entender. O primeiro ponto é que a Constituição Federal traz no artigo 212 que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o DF e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, basicamente, vai ter que investir em educação, no mínimo 18% a União, no mínimo 25% estados e municípios. Parágrafo 7º, é vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º desse artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Então, o que a Lei Complementar 43 de 2002 do Estado de Pernambuco fez? Ela fez basicamente o que o parágrafo 7º está vedando. Ela trouxe que, dentre as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino para fim de atendimento no disposto ao artigo 202 da Constituição, está a dotação orçamentária específica referente ao pessoal docente e aos demais profissionais de educação em gozo de benefício previdenciário, inclusive seus pensionistas. Então, gente, está muito claro, né? Basicamente, trouxe algo que está expressamente vedado no artigo 212, parágrafo 7º. Não é possível utilizar o gasto com previdência como parte do gasto em educação e ensino para efeitos de verificar o atendimento ao mínimo constitucional. Sob pena de quê? Sob pena de prejudicar o próprio orçamento destinado propriamente ao ensino. Então, como é que ficou a tese? É inconstitucional a lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesa com manutenção de desenvolvimento e ensino. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a mora legislativa na edição de lei complementar para proceder aos ajustes necessários à adequação do número de deputados federais à proporção da população de cada estado e do Distrito Federal configura omissão inconstitucional do Congresso Nacional em dar efetividade à segunda parte do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que diz o artigo 45, parágrafo 1º? Tratando aqui da Câmara dos Deputados, tá? O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo DF, será estabelecido em lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições,
para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então veja só, a Constituição traz o imperativo, que é o quê? É a edição de uma lei complementar, que ela vai sempre, no ano anterior da eleição, realizar os ajustes necessários, porque, claro que é natural que as populações mudem, então um determinado estado pode, em 4 anos, ter uma população maior, o outro estado reduziu sua população, e isso acaba tendo um impacto direto naquela que deve ser a representação desse estado na Câmara dos Deputados. Mas não só lá, também na Assembleia Legislativa, tá? Até porque o artigo 27 da Constituição Federal diz que o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Então, existe também um impacto no tamanho das Assembleias Legislativas Estaduais. Então, o que o STF decidiu? Ele, de fato, entendeu que existe aqui uma mora legislativa. Ele deu até 30 de junho de 2025 para o Congresso Nacional suprir a sua missão, e ele determinou que, caso não supra, as próximas eleições vão tomar por base o censo de 2022 do IBGE e a metodologia que foi utilizada lá na resolução do TSE número 23383 de 2013. E aí, só a título de curiosidade, eu trouxe uma tabela que eu tirei de uma reportagem do G1, que trata já de uma perspectiva do que vai mudar, quais estados vão ter mais deputados, quais terão menos. Então, são 14 estados, segundo uma projeção feita pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. 14 estados têm modificações. Então, por exemplo, o estado do Ceará passaria de 22 para 23 deputados federais. A Bahia, por sua vez, perderia 2 deputados, de 39 para 33. O Pará cresceria de 17 para 21. São Paulo permaneceria nos 70. O Rio de Janeiro perderia 4 deputados federais, de 46 para 42. Rio Grande do Sul perderia 2 deputados, de 31 para 29. Enfim, são 14 estados com modificações. Eu coloquei essa tabelinha. E é claro que sempre que tiver impacto no tamanho da representação na Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Estado também vai ter modificação. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A mora legislativa na edição de lei complementar para proceder aos ajustes necessários à adequação do número de deputados federais à proporção da população de cada estado do DF configura omissão inconstitucional do Congresso Nacional em dar efetividade à segunda parte do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e é uma tese de repercussão geral, tema 1019 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: o servidor público civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51 de 85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também prevista em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019, atinente ao exercício de atividade de risco. Vamos primeiro aqui entender conceitos, tá? O que é a paridade? A paridade é a regra segundo a qual a aposentadoria ela é recalculada sempre que o servidor da ativa tiver aumento salarial. Então, o servidor da ativa teve aumento, o aposentado também tem o mesmo aumento. Integralidade é a aposentadoria do servidor com base no valor integral do último salário de contribuição. São duas coisas lindas e maravilhosas do serviço público, mas que ficaram no passado, né? Só para quem já é servidor há um bom tempo e com regras bem específicas. Agora vamos falar especificamente de policiais.
Até a Emenda Constitucional 103 de 2019, era constitucional que, por meio de lei complementar, se previsse a possibilidade de integralidade e paridade, isso para policiais. Basta ver que lá no artigo 40, parágrafo 4º, com redação aqui já revogada, havia a vedação de critérios e requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria, salvo no caso de alguns servidores. E aí estava lá no inciso 2, aqueles que exerçam atividade de risco. Então, estamos debatendo aqui sobre a situação até a Emenda Constitucional 103 de 2009, tá? Como é que ficava aqui no caso dos policiais? A integralidade, ela já estava prevista em lei complementar de âmbito nacional. Então, é a lei complementar 51 de 85, então o policial já teria direito à integralidade. E a paridade? A paridade, ela dependia de cada estado. Então, se existisse ali naquela unidade federativa uma lei complementar que trouxesse a previsão da paridade, seria sim possível. Já se não existisse essa lei, aí realmente o policial não teria direito à paridade. Então, como ficou aqui a tese de repercussão geral, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar 51 de 85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, por enquadrar-se na exceção prevista do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, na redação anterior da Emenda Constitucional 103 de 2019, atinente a exercício de atividade de risco. Próximo julgado do dia, inserido na Lei da Interceptação Telefônica, Lei número 9296 de 96, e é mais uma tese, a tese fixada na ADI 5315 do Distrito Federal. A tese ficou da seguinte forma: é constitucional o estabelecimento por resolução do CNMP de cautelas procedimentais para a proteção de dados sigilosos e garantia da efetividade dos elementos de prova colhidos via interceptação telefônica. O debate aqui é sobre a resolução de número 51 de 2010 do CNMP. Essa resolução dispõe sobre pedido e utilização das interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público. Em síntese, o que essa resolução traz? Traz questões procedimentais, uniformizando as práticas necessárias para assegurar lisura e eficiência na atuação ministerial no âmbito das interceptações telefônicas. Isso é constitucional? Sim, essa resolução ela é constitucional. Em primeiro lugar, ela não interfere nas relações com a autoridade policial, então não existe aqui uma interferência ilegal na atividade da autoridade policial, e se entendeu também que não extrapola as competências do CNMP, não viola a competência privativa da União para legislar sobre direito processual e nem a competência da Polícia Judiciária. Então, por esses motivos, se entendeu que é sim constitucional essa resolução do CNMP. Como é que ficou a tese? É constitucional o estabelecimento, por resolução do CNMP, de cautelas procedimentais para a proteção de dados sigilosos e garantia da efetividade dos elementos de prova colhidos via interceptação telefônica. E o último julgado do dia, que é também disparado, o mais importante, trata de diversos aspectos do pacote anticrime, em especial aqui do tal do juiz de garantias. Então eu vou ler aqui o destaque e eu vou passar aqui a tratar sobre os vários dispositivos que foram objeto aqui do julgado. Então, é constitucional o artigo 3º da Lei Anticrime, especificamente quanto à instituição e a implementação do juiz de garantias no processo penal brasileiro, porquanto trata de questões atinentes ao processo penal, matéria da competência privativa da União, que tem natureza cogente sobre todos os entes federativos e poderes da República,
No entanto, é formalmente inconstitucional por configurar a invasão desarrazoada à autonomia administrativa e ao poder de auto-organização do judiciário, a introdução do parágrafo único do artigo 3D do Código de Processo Penal, que impõe a criação de um sistema de rodízio de magistrados nas comarcas em que funcionar um único juiz. Tá, vamos lá. São vários e vários dispositivos, eu vou vendo aqui os dispositivos e eu vou informar qual foi a decisão do STF acerca desse tema. Então, em primeiro lugar, fixação de uma regra de transição acerca do juiz de garantias. Quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz de garantia pelos tribunais, a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juiz competente. Então, uma regrinha de transição, no momento em que foi efetivamente implementado o juiz de garantias, essa implementação não vai acarretar modificação de competência de qualquer ação. Beleza? Vamos lá. Artigo 3A. O Código de Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Aqui tivemos uma interpretação conforme a Constituição. Em que sentido? No sentido de que o juiz pode, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determinar a realização de diligência suplementar com fim ali de dirimir alguma dúvida ou alguma questão referente ao julgamento do mérito. Então, quanto a esse ponto, interpretação conforme a Constituição. Mais à frente, mais uma interpretação conforme a Constituição para fixar um prazo de 12 meses para a implementação do juiz de garantias. E aí já trouxe até a possibilidade de uma única prorrogação de até 12 meses, e essa possibilidade, né, tem que ser devidamente justificada em um procedimento realizado junto ao CNJ. Então, o próprio CNJ poderá ainda prorrogar esse prazo em mais 12 meses, né? Então até 24 meses. Como consequência, o prazo que estava previsto lá no artigo 20 do pacote anticrime, de 30 dias, foi declarado inconstitucional. Outra interpretação conforme a Constituição aqui de alguns dos incisos do artigo 3B, e em que sentido? Em que sentido? De informar que o contraditório ele será preferencialmente em audiência pública e oral. Então, mais uma interpretação conforme a Constituição. E nesse julgado, principalmente, gente, eu recomendo muito pegar material escrito, tá? Todo o Código de Processo Penal também já foi atualizado por esse julgado, então muito importante. Outro dispositivo que recebeu interpretação conforme a Constituição, lá no 3B, temos, né, dentre as competências do juiz de garantias, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. E aí, nesse caso aqui, interpretação conforme a Constituição, para deixar claro que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver um risco ao processo ou mesmo diferi-la. Então, também não é algo aqui cravado na pedra que sempre vai ter que ter audiência, né? Então, quando for necessário, ele pode sim ou deixar de realizar ou diferir essa audiência. Outra interpretação conforme a Constituição aqui de vários incisos do artigo 3B. Nessa interpretação conforme a Constituição, se fixou um prazo aqui de até 90 dias para que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal sejam encaminhados ao Judiciário sob pena de nulidade. Então, devem sim ser submetidos ao controle judicial também aquelas investigações que são realizadas pelo Ministério Público. Agora, um dispositivo que foi julgado inconstitucional, o artigo 3B, inciso 14 do Código de Processo Penal, porque ele diz que cabe ao juiz de garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. E não, porque cessa a competência do juiz de garantias no oferecimento da denúncia. Quem recebe a denúncia não é o juiz de garantias, é o juiz mesmo, o juiz regular, digamos assim. Mais uma interpretação conforme, aqui do artigo 3B, parágrafo 1º.
o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que será realizada a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Aí aqui a interpretação conforme é para dizer que não é vedado o emprego de videoconferência, mas sim que cabe excepcionalmente o emprego de videoconferência. Então, é bem excepcional, mas é possível. O parágrafo 2º também recebeu interpretação conforme. O que ele diz? Se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a investigação será imediatamente relaxada. Então, qual foi o teor aqui dessa interpretação conforme? Foi a de que o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de prorrogação para a obtenção de novas provas, desde que haja elemento concreto que demonstre que, de fato, a investigação é complexa e que a inobservância desse prazo previsto em lei não implica em revogação automática da prisão preventiva. Então, deve o juiz competente ser instado a avaliar os motivos que ensejam essa prisão preventiva. Artigo 3C, mais um artigo que recebeu interpretação conforme a Constituição, porque esse dispositivo diz que o juiz de garantias ele abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Não, isso está errado. A interpretação aqui que o STF dá é no sentido de que também não abrange, além das infrações penais de menor potencial ofensivo, as de competência do júri, as de violência doméstica e familiar e aquelas que são de competência originária dos tribunais. Então, nesses casos, não há juiz de garantias. Aqui, uma inconstitucionalidade agora do artigo 3º-C, parágrafo 1º, aqui do termo recebida. Porque como é que é o dispositivo? Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento, e não é recebida, é oferecida. A partir do momento em que for oferecida a denúncia, cessa a atividade do juiz de garantias e passa a ter a atividade do juiz da instrução e julgamento. Mais um dispositivo aqui que teve a inconstitucionalidade do termo recebido, parágrafo 2º. Também traz o termo recebida a denúncia e não. O correto é oferecida a denúncia. Foi oferecida a denúncia, o juiz de garantias passa o bastão para o juiz da instrução e julgamento. Mais uma inconstitucionalidade aqui do parágrafo 4º. Fica assegurado às partes amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. E aqui temos mais uma interpretação conforme no sentido de que, uma vez encerrada a atividade do juiz de garantias, esses autos são remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Mais um ponto aqui, artigo 3º-D e parágrafo único, julgados inconstitucionais. O que diziam? O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º desse Código estará impedido de funcionar no processo. Inconstitucional. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Mais um dispositivo inconstitucional. Em relação ao CAPT, porque de fato se trata de algo desproporcional, que qualquer juiz que decida alguma dessas matérias já automaticamente está impedido. Não, isso é inconstitucional, de fato isso é desproporcional. E o parágrafo único, porque ele prevê um sistema de rodízio de juízes. Isso, gente, é matéria de organização judiciária. Então, ocorre aqui um vício de iniciativa em relação a essa matéria. O artigo 3º recebe uma interpretação conforme só de algo bem simples, é um termo. Ele diz que o juiz de garantia será designado. E não, ele não é designado, ele é investido. Ele é um juiz, ninguém está designando ele se investiu o juiz. Então, de fato, aqui, mais uma dentre várias outras atecnias do legislador. Porque o que não falta aqui nesse pacote anticrime é a tecnia, né? Eu não sei como é que uma lei consegue ser tão mal feita
do começo ao fim, mas de fato esse é o pacote anticrime, essa lei patética que o STF precisa ir passando inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, artigo por artigo, dando interpretação conforme, porque senão fica uma coisa que não faz sentido, que uma coisa não se bate com a outra. Então, realmente, aqui o legislador deu aula de como não se legislar. Uma lei extremamente mal feita que você pode procurar, não agrada a ninguém. Todo mundo conseguiu sair com grandes críticas, não importa qual a sua opinião política, qual a sua posição, mas enfim, vamos deixar de desabafar e vamos continuar porque ainda tem coisa, viu? O artigo 3F e o parágrafo único tratam sobre a relação da imprensa com a persecução penal. Então, por exemplo, o juiz de garantias, ele deve assegurar que o tratamento do preso se dê de forma que a imprensa não possa explorar a sua imagem de forma vexatória, por exemplo. E aí aqui tivemos uma interpretação conforme, no sentido de que as informações sobre realização de prisão e identidade do preso pelas autoridades policiais, MP e magistratura devem assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa humana que está ali submetida à prisão. Mais uma interpretação conforme aqui do artigo 28 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo traz uma mudança bem sintomática de como se dá o arquivamento do inquérito. Olha só, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, aqui uma interpretação conforme a Constituição, que traz que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo, o Ministério Público ele submete sua manifestação ao juiz competente e ele comunica à vítima, ao investigado, à autoridade policial, e ele pode também encaminhar os autos ao procurador-geral ou à instância de revisão ministerial, quando houver, para fim de homologação. O artigo 28, parágrafo 1º, também recebeu interpretação conforme a Constituição. O que ele diz? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. A interpretação conforme foi para dizer que não é só a vítima ou seu representante legal. A autoridade judicial também pode, desde que exista aí, no caso, uma teratologia ou uma patente legalidade. Então, nesses casos, o juiz também poderia submeter essa matéria à revisão da instância competente no órgão ministerial. Quanto ao acordo de não persecução penal, foi julgado constitucional, tudo certinho, inclusive os parágrafos ali do artigo 28A que haviam sido impugnados, mais uma interpretação conforme aqui do artigo 310 para determinar que excepcionalmente é possível realizar a audiência de custódia por meio de videoconferência, então aqui uma interpretação conforme a Constituição, e também uma interpretação conforme a Constituição do parágrafo 4º aqui do 310, que diz que transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, aqui a interpretação conforme foi para dizer que é necessário primeiro verificar se existe ali uma excepcionalidade que justifique a prorrogação do prazo para a realização da audiência de custódia ou mesmo a sua realização por videoconferência. Isso tudo sem prejuízo, da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Então, gente, foram essas as intervenções realizadas pelo STF aqui no Código de Processo Penal, na redação dada pelo tal do pacote anticrime. Realmente percebe-se que é uma lei extremamente mal feita, técnica, e que precisou passar por muitos remendos para poder parecer minimamente técnica, para poder minimamente fazer sentido. Uma legislação que traz avanços, traz o juiz de garantias que realmente esperamos que seja algo civilizatório
Não sabemos como vai funcionar na prática, né, ainda, mas temos aí uma expectativa, mas de uma forma muito mal feita, né? A verdade é essa, e aí o STF precisa fazer um monte de remendo em uma situação em que só ler a lei acaba trazendo um monte de confusão na sua cabeça, porque vai ter um monte de coisa errada na lei. Vai ser necessário sempre estudar a lei de forma integrada com a jurisprudência. E é por isso que a gente faz esse trabalho de integração, porque realmente faz muito sentido. E as coisas fluem melhor dessa forma, quando você vê a lei e a jurisprudência de uma forma simultânea. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai adquirir as ferramentas necessárias para organizar o seu próprio plano de estudo de uma forma bem estratégica e pautada na sua realidade. E por último, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que já ajudou tantos concurseiros a publicarem aquele livro que estava ali na gaveta, às vezes era uma monografia, às vezes era uma dissertação, um TCC, e de uma forma muito simples nós conseguimos publicar esse livro, colocar à venda, e você consegue pegar ele inclusive em formato físico. Então, uma ferramenta muito interessante à disposição de você, que democratiza o acesso à publicação e que pode ser um grande diferencial, inclusive em prova de títulos. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês e até a próxima.